Olá, olá! Começa agora o Potencialidades de hoje, um programa da CFM dedicado às potencialidades das freguesias, nomeadamente coletividades industriais, culturais, comerciais, sociais e forças políticas. Porque há muito para saber e dar a conhecer, problemas, casos de sucesso e até projetos futuros, começamos este programa dedicado hoje à freguesia da Marinha Grande. E já temos connosco, em representação da Junta de Freguesia, Ana Paula André, na qualidade de secretária. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter aceito o convite da CFM para estar aqui. Agradecemos nós o convite. Muito obrigado. Como é que define os fregueses da Marinha Grande? Os fregueses da Marinha Grande são muito sui generis, não é? Porque grande parte da população, era uma conversa que estávamos a ter ali fora, não são marinhenses, não é? Mas são uns fregueses ativos, preocupados com a cidade, mesmo não sendo marinhenses, adotaram a cidade para viver, para trabalhar, e são tranquilos. Penso que ao longo dos últimos anos temos tido uma evolução do tecido da população marinhense e temos que nos ir habituando às novas realidades. 3 características da Marinha Grande. Da Marinha Grande ou da população? Da Marinha Grande. Porquê é que eu escolho a Marinha Grande? Bem, eu escolhi, na minha posição, eu acho que a Marinha Grande é uma terra de empreendedores, uma terra de gente ativa e trabalhadora. E caracteriza a Marinha Grande por ser uma cidade com vontade de fazer. E as coletividades, o caso do número de associações que temos na Marinha Grande mostra também a vontade de fazer acontecer. Falávamos ainda há pouco em off que no site da Câmara, se eu não estiver em erro, estavam enumeradas cerca de 70 associações, mas fala-se no número superior. Superior a uma centena de associações na Marinha Grande. Algumas com menos atividade, outras sem atividade, mas grande parte delas em atividade. Estamos a falar a nível da cultura, do social, do desporto, muito ativo desportivamente, sim, nestas 3 áreas, essencialmente nestas 3 áreas. E como não vamos fazer esperar mais, quem veio aqui até ao nosso estúdio, temos em representação da Atlas, People Like Us, Inês Silva. Muito Exatamente. Boa noite. Obrigada por estar aqui. Muito obrigada. O que é esta associação? Esta associação é uma ONG que teve início em Coimbra em 2009 para apoiar os velhos cidadãos da cidade de Coimbra. E era feita essencialmente por gente jovem e estudante. Depois começou a alargar-se e veio até a Leiria em 2014, onde foi realmente onde está a sua sede também. Depois de Leiria, passámos então para o sítio onde eu estou e onde eu sou voluntária. Foi em 2016. 2017 temos já uma sede que nos foi cedida pela Câmara Municipal. Pronto, e foi aí que eu realmente conheci a Atlas com a atividade que tem. E conheci exatamente porque na escola, quando eu era professora, tínhamos um clube de voluntariado. E eu conhecia a coordenadora e pedi-lhe para ir fazer uma apresentação aos alunos do grupo de voluntariado sobre a Atlas. Então foi muito engraçado, porque aí nós criámos uma série de grupos de professores e alunos que entrávamos no voluntariado dos Velhos Amigos, porque foi por aí que iniciou na Marinha Grande, que eram os Velhos Amigos, já explico o que isso é, e de pais, e de alguns pais e filhos. Tivemos pelo menos meia dúzia de grupos que iniciámos aí. E eu permaneci e permaneço com a aluna, que neste momento é médica. Neste momento é médica, continua a fazer a distribuição. Portanto, o que é que nós temos que dar? E tínhamos que dar, e continuamos a ter que dar, 2 horas por mês. Na distribuição, então, neste projeto dos Velhos Amigos, que é levar refeições, 2 refeições. Temos restaurantes solidários, neste momento na Marinha Grande são 24, que nos dão as refeições completas, desde a sopa, os 2 pratos de peixe, carne, fruta, pão. E temos também alguns por trás que nos ajudam, nomeadamente de retaguarda, que nós temos, que é a fábrica do pão, o pão do engenho, quando nos dão croissants, pão, bolos, que nós distribuímos para os Velhos Amigos. Depois no Natal temos o bolo rei, por exemplo, pequenos bolos feitos para distribuir. E temos um restaurante também que nos ajuda quando por algum motivo fecha. Tenho a sublinhar que durante a pandemia nunca deixámos de distribuir as refeições. Apesar de alguns restaurantes terem fechado, houve outros que
aumentaram a sua dádiva e conseguimos distribuir sempre as refeições aos velhos amigos. Este é um dos projetos? Sim, este é o projeto mais importante que nós temos lá. Efetivamente, que é feito todo o ano, quer seja Natal, Páscoa, Verão, seja em qualquer altura, nunca para. Depois temos outros projetos. Outro projeto que é o apoio às crianças e jovens, que é realmente a escola solidária, as escolas solidárias, que também começou também, por exemplo, na minha escola, no meu agrupamento comigo, que é a distribuição de cabazes mensais a famílias carenciadas, de alunos carenciados, e mensalmente são distribuídos. Temos, claro, também a ajuda de outras entidades que nos dão os produtos, fazemos algumas noites temáticas em que o pagamento será produtos de higiene, de alimentação, para fazer os ditos cabazes, e que são distribuídos mensalmente. Temos ainda outro projeto, que é o Velhos São os Trapos, em que temos tardes em que todas as semanas há uma tarde em que, bem, já não vão os utentes todos, só vão aqueles que querem, há alguns que não podem sair de casa, mas que vão lá e que estão a trabalhar, e estão a jogar, e estão a fazer trabalhos. Esta semana estiveram a fazer cravos em papel vermelho, estiveram entretidos, gostam muito de estar, há sempre um lanche depois. Portanto, e depois quem pode vai sozinho, quem não pode vai-se buscar a casa e levar a casa. Portanto, vocês têm uma sede. Temos uma sede que foi atribuída, que é na Antiga Ivima, que foi atribuída pela Câmara em 2017. E em termos de estrutura, como é que está? Está funcional? Está funcional, absolutamente funcional. Nós somos todos muito unidos e, efetivamente, temos uma coordenadora, estou a falar agora da coordenadora da Marinha Grande, que é efetivamente muito ativa, que nos consegue efetivamente coordenar todo. Temos também umas técnicas também aqui, as técnicas são de Leiria, mas são toda a região, mas também são muito ativas, são duas jovens muito ativas e muito interessadas, que conseguem realmente comunicar com todos e tudo funciona realmente bem. E quando alguém falha por algum motivo, há sempre alguém que tapa esse buraco. Nada fica por fazer. Porquê que vocês continuam neste projeto? Vocês voluntários? Eu, como voluntária, comecei, como disse, como uma aluna, não é? E comecei também para dar o exemplo e porque também achava que tinha essa necessidade de fazer alguma coisa. Porque eu achava que não tinha tempo. E como professor, efetivamente, não tinha grande tempo. Mas, efetivamente, conseguimos arranjar. E eu, neste momento, ainda ontem estive a falar nisso, com vários voluntários, tivemos um encontro de voluntários, que eu sei que o meu fim de semana é o quarto fim de semana de cada mês e eu tento, de todas as maneiras, organizar-me naquele fim de semana eu estar. Portanto, vocês programam a vossa vida Sim, pessoal? Sim, programamos a vida. Eu programo, eu faço assim. Se por algum motivo, realmente, de última hora me acontecer, mas há alguém que me vai ir a fazer, eu troco outra. Se souber antecipadamente, troco outra equipa, por exemplo. É uma hipótese. Quais é que são as necessidades principais desta associação? Dificuldades? Dificuldades... se calhar precisávamos de mais voluntários. Estamos com quantos neste momento? Neste momento a Marinha Grande tem 96 voluntários. E tem 24 restaurantes solidários. Temos 12 equipas formadas e estamos a formar uma 13ª, porque tem que ter alguma formação também. Não é? E depois, no dia-a-dia, se calhar, depois... precisamos realmente da tal ajuda por trás, das associações que nos dão, o Intermarché, por exemplo, também que nos ajuda com mercearias, com produtos. Temos o pão, como eu disse, os croissants. Há quem nos dê das fábricas as caixas para a sopa, as caixas para as refeições. Há fome na Marinha Grande? Penso que sim. Claro que nós estamos aqui limitados a uma faixa etária que é realmente as pessoas de idade que estão isoladas, sozinhas, realmente. E eles veem-nos realmente como alguém, como um amigo que os visita, porque nós não vamos só lá levar a refeição. Nós estamos lá com eles, nós conversamos, nós sabemos o que é que se passa com a família, as doenças que eles têm. Se for preciso também, se leva ao médico. Se for preciso algum arranjo momentâneo de um cano, uma parede, ou para qualquer coisa que esteja com o prego, uma televisão que não funciona, ou comando que não funciona, nós fazemos isso. E se não conseguimos fazer no momento, tentamos arranjar alguém que vá. As televisões, então, é constantemente, porque os comandos estão sempre... A televisão está estragada. Não deve estar. É o comando, vamos lá ver o comando. Não mexe neste comando, só mexe neste comando. Portanto,
E é esse bocadinho, esse convívio que eles gostam muito, estão sempre à nossa espera. E É o conforto. é o conforto, pronto. E perguntar como é que foi a semana, e se vai à sede, alguns, se vai à sede esta semana, vá lá, vai ver que vai gostar. Pronto. É esse conforto que eles precisam. Mensagem Sim. final? É bom ser voluntário. É muito bom ser voluntário. Uma pessoa sai de lá feliz. Feliz. Obrigada então por Obrigada. ter vindo até aqui ao Obrigada. Potencialidades. Desta Associação Atlas passamos para a Associação Cultural e Recreativa da Comeira. Carlos Franco, Presidente, muito boa noite. Muito boa noite. Obrigada por ter aceito aqui o convite. Muito obrigado à CFM pelo convite. O que é esta associação? Esta associação é uma associação de cultura e recreio, portanto faz parte do movimento associativo popular. São mais de 33 mil associações no país e mais de 450 mil dirigentes associativos, 3 milhões de associados. Somos uma associação que tem como fim promover e orientar atividades culturais e recreativas, desportivas e sociais, contribuir para a melhoria de vida da população, coadjuvando os serviços públicos num espírito de entreajuda e solidariedade. Portanto, vocês têm 54 anos 54 anos. e ganharam um prémio. Ganhámos um prémio. Não foi? Foi. eh, Ganharam um prémio Galardão de Mérito Associativo pelos 50 anos, quando fizeram os sim. 50 anos, pela Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. Sim. Eu fiz o trabalho de casa. Foi um orgulho. Ao ser sócios da Confederação Portuguesa de Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, a Confederação, quando as coletividades assinalam os 50 ou os 100 anos, distribui um galardão com uma medalha. E quando a Comeira fez 50 anos, foi no ano a seguir, por causa da pandemia, recebemos esse galardão. Portanto, este prémio não vos orgulha, este galardão, esta medalha, porque estamos, afinal de contas, estamos aqui há 50 anos. 50 anos não são 2 dias, não é? É evidente, quando ele está na nossa biblioteca e quando olha para ele, mais que um orgulho, sinto-me feliz, porque é uma história de 50 anos que está ali e que a Confederação conhece. O que é que vocês vão fazendo ao longo do ano? O que é que vamos fazendo? Nós temos, durante a semana, uma monitora que dá aulas de fitness, onde participam 55 mulheres e homens. Depois temos também pilates, com mais 25 pessoas. Temos o judo, onde temos 22 crianças. Neste momento, cedemos as instalações a troco de uma contrapartida financeira a uma orquestra de música, onde há aulas de música à quarta, quinta e sexta-feira. Há encontros de senhoras durante a semana para fazerem bricolagem e bordados, 2 dias por semana. Temos uma sala de jogos onde a população, principalmente mais idosa, costuma frequentar todos os dias, a partir das 2 da tarde, para jogarem ao dominó, ou às cartas, ou ao snooker. Também há alguns jovens neste momento a frequentar para jogar snooker. Essencialmente é isto. E temos tido uma agenda cultural que eu penso que tem procurado, o que é que eu ia dizer aqui? Tem procurado alguma qualidade, tem procurado trazer outras coisas na Marinha Grande. Temos, por exemplo, uma atividade que é a Poesia ao Serão, que se iniciou em 2018. Já abordámos mais de 70 poetas portugueses. Já trouxemos alguns poetas à Marinha Grande, como Manel Alegre, António Carlos Cortês, Ricardo Del Moraes, João Morgado, José Fanha, a Maria Antónia Oliveira, que fez a biografia do Alexandre O'Neill, também esteve na nossa associação. E temos dado algum espaço à literatura através da poesia. Portanto, vocês têm um edifício, não é? Temos uma sede com 600 metros quadrados, tem 2 pisos, tem um auditório que muita gente
uma sala de espetáculos e tem várias funcionalidades, mas é um auditóriozinho com algum conforto e qualidade para poder fazer algumas coisas. E a nível da infraestrutura, está tudo operacional? Precisavam de obras? A nossa sede social é recente. A associação nasceu de um clube de futebol, aliás, que era o Grupo Esportivo da Comeira. E quando é necessário fazer estatutos, as pessoas apercebem-se que, quando é necessário comprar o terreno, apercebem-se que é preciso estatutos. E então vão ter com o Sr. Diamantino André, que é uma pessoa com algum conhecimento, com muito conhecimento, e a senhora faz os estatutos da Comeira. Mas continua com uma equipa de futebol. O nome é alterado, de Grupo Desportivo da Comeira para a Associação Cultural e Recreativa da Comeira. O Diamantino André explicou por tudo o que é, porque é que se estava a mudar o nome. Isto foi em 1970. E depois a sede foi ficando sempre atrás. Fez-se o campo de futebol em 78 e depois fez-se uns barracões. Só em 99 é que há uma direção que faz um projeto de uma sede. E a partir daí começa-se a sede, que é feita uma primeira fase que é inaugurada em 2004. Mas era a parte mais pequena. Quando vamos para a segunda fase, aquilo, 2004, 2007, quando eu volto aos órgãos sociais, aquilo havia muito receio, porque criou-se um projeto que a obra tinha uma estimativa de 400 mil euros. Estamos a falar de 2011, 2012. Uma crise económica em Portugal e havia muito medo de avançar. Em 2014 conseguimos avançar com uma estimativa de 400 mil euros. O que viemos a acabar as nossas obras só em 2020. Portanto, o nosso edifício é muito recente. Agora, há projetos para fazer outras coisas. Ideias, sonhos. Quais é que são? Neste momento estamos a tentar fazer um pequeno jardim ainda este ano. Já estamos a trabalhar o projeto. Uma parte ao lado do campo, que fica encostada à estrada, queremos fazer um jardim público para os associados, para a comunidade. E depois, enquanto fazemos o jardim, também fazer o projeto para o resto do campo de futebol, que está inativo, que não tem utilidade, e procurar fazer ali um projeto que possa ser útil à comunidade da Marinha Grande. Dificuldades? Dificuldades. Mobilização das pessoas. Por exemplo, ontem fizemos um espetáculo em que veio um ator de Setúbal fazer de bocage, a primeira pessoa. Tínhamos 20 pessoas. A semana passada tivemos uma banda com uma banda boa a cantar poetas. 20, 30 pessoas. É muito difícil mobilizar as pessoas para saírem de casa. É muito difícil mobilizar pessoas para fazerem parte dos órgãos sociais. A cultura está em crise? Não, eu acho que não está em crise. A sociedade é que está em crise. A cultura não, a sociedade é que está. Quer deixar uma mensagem? Uma mensagem é uma mensagem que é... seja dirigente associativo, se não for por uma causa, seja pela sua felicidade. Porque ser dirigente associativo é realmente um momento de felicidade. Obrigada, muito obrigada então por ter vindo Obrigado, até aqui ao programa. Destas duas associações passamos para a Associação Toca Andar e também para o Clube Recreativo da Amieirinha. Enquanto isso, vou falar com Ana Paula. Estávamos a falar aqui da Atlas com mais de 90 voluntários. Não lhe perguntei ainda há pouco, mas Marinha Grande, a freguesia, estamos a falar de quantos habitantes? Cerca de 30 mil, mais alguns 33 mil habitantes.
O que é que lhe parece este número para a Atlas, 90? É reduzido. E também faço parte de uma associação, e sei o que é difícil, que o Carlos estava a dizer, de mobilizar os jovens, não é? Mas eu penso que se as associações divulgarem os seus projetos e procurarem uma forma diferente de divulgação, e nós temos que, e falávamos lá fora também há pouco, com a pessoa que veio representar a Atlas, que quem está no movimento associativo e se quer trazer jovens tem que saber chegar aos jovens. Nós não podemos querer um movimento associativo tal como ele foi criado há 60, 70, 80, 90 anos. Nós temos associações na Marinha Grande com mais de 100 anos. E hoje o paradigma mudou, é diferente. Portanto, se queremos ter jovens, se queremos ter público, temos que saber chegar, temos que saber comunicar, e senão não conseguimos chegar. Portanto, obviamente 98 voluntários é muito pouco, mas eu acredito que se as pessoas souberem o papel importantíssimo que a Atlas, eu tenho conhecimento, porque também tenho na família voluntários. 2 horas. A minha irmã é voluntária, portanto, eu conheço bem o papel da Atlas e tenho muitos amigos na Atlas. Não é nada, 2 horas por mês não é nada. Eu acho que se as pessoas souberem o bem que fazem, fazendo voluntariado, seja na Atlas, seja num outro qualquer projeto, de certeza que procuram e fazem. E vão ser voluntários, acredito que sim, acho que é. Depois tem a Comeira, que se esforça por trazer alguma cultura e não tem a receptividade que esperava. A Comeira, eu não sei quantos associados tem a Comeira, o Carlos não chegou a dizer, mas fazer um espetáculo, mesmo que tenha 200 sócios, se tiver 20 na sala, como ele estava a dizer, são 10%. Alguma coisa não é? Portanto, isto é de reflexão. Ou não cheguei aos sócios, ou aquilo que eu levo, os sócios não gostam, não é? Eu acho que a Comeira tem feito um papel importantíssimo na cultura e são muito dinâmicos, é uma associação muito dinâmica, tem lançado alguns livros também com os poemas. Agora, é a mesma coisa, o mesmo problema. Eu acho que as associações na Marinha Grande, temos aqui colegas que me podem dizer, mas comunicam mal. Associação Toca Andares, Paulo Tujeira. Sim. Boa noite. Boa noite. E Clube Recreativo da Amieirinha, Rui Brites. Boa noite. Boa noite. Confirma-se? Sim, por vezes temos dificuldade de se calhar, utilizar a comunicação mais correta para chegar ao público-alvo. A Paula dizia, e muito bem, o paradigma mudou. Aquele modelo de sócio que ia unicamente só para beber o cafezinho, para estar ali a jogar às cartas, já está extremamente envelhecido. A população mais jovem tem uma oferta de fora muito grande e então temos que arranjar outras formas de chegar. A Amieirinha penso que esteja num bom caminho, apesar de ser um caminho agora muito difícil, dado as dificuldades todas que estão a surgir, não para trazer sócios, mas para a legalização de espaços e estas situações todas. Podemos começar por perceber o que é este clube recreativo. Como é que surge? Este clube recreativo, embora os estatutos digam que ele nasceu em setembro de 77, já remonta a uma data mais antiga. Esse é um dos dilemas, nós tentamos recuperar a data certa, um dos problemas que temos, porque por mais que a gente procure, não havia arquivos, não havia nada. E esse é um dos trabalhos que hoje estamos a tentar fazer, ter um arquivo, tudo correto. Temos uma atividade, temos uma banda filarmónica, que é, passo a expressão, a nossa menina, que tem levado o nome da Marinha para fora. Bem, conseguimos o ano passado, uma coisa que às vezes é difícil, dado ao poder local, e não digo que seja o A, o B ou o C, está instituído, conseguimos estar na Casa da Cultura.
E a Casa da Cultura é o nosso antigo Teatro Stevens, que é uma casa de referência, que temos alguma dificuldade em chegar lá porque há ali alguém que está a pôr uma agenda já muito grande. Mas lá conseguimos. Portanto, vocês como residentes na Marinha, a Associação Residente na Marinha Grande, gostavam de poder fazer mais espetáculos ou utilizar o teatro, a Casa da Cultura? E isso não acontece? Aí nunca nos fecharam as portas a outros espaços. Agora, há espaços que eu considero que são mais visíveis do que outros. E Vocês gostavam de poder atuar com a banda lá, por exemplo? E atuámos, conseguimos fazer isso pela primeira vez o ano passado. Aquilo tem 230 lugares e conseguimos encher o teatro. Então, quando chega ali ao programador, há um barramento? Ou Não é que seja que haja ou a agenda barramento. já está preenchida? É a agenda, tem a ver com a agenda cultural. Há muitas coisas a decorrer na Marinha, muitas coisas que às vezes as pessoas são capazes de ver o mesmo ao lado, mas não vão ver à Marinha. E quando nós queremos mostrar o que é que fazemos, temos que utilizar outras salas. É verdade que nunca nos negaram uma sala, não aquela. Não é? Mas aquela lá conseguimos e foi muito bom. Este ano, por exemplo, temos um projeto para o aniversário da banda em novembro, que estou a tentar que consigamos os pavilhões da FAI. Isto porquê? Porque queremos fazer o fado com banda. Utilizar alguns artistas, alguns fadistas da Marinha e tentar trazer alguém com nome à Marinha. Vamos ver se conseguimos e estou convencido que vai ser um sucesso. Para além disto, temos os 10 km da Mieirinha, que já vai para a 12ª edição este ano. Corrida, caminhada? 10 km é a corrida, que tem tido sempre muita afluência de atletas. E agora com esta questão da Federação, já refletiram sobre isso? Da Federação de Atletismo? Ainda não refletimos, mas... Acham que vai haver redução de Não. inscrições? Não, acredito bem que não. Quem gosta de correr... Quem corre por gosto não cansa, não é? Quem corre por gosto não cansa. Não, e pronto, e conseguimos. Disse-me que ia em que edição? Vamos para a 12ª. Portanto, já há aqui um público que é fiel a esta corrida. Pronto, neste momento já está tudo mais ou menos organizado, tudo apalavrado. Temos, para além disto... Mas para isto, para organizar um espetáculo com a banda, uma corrida, são necessárias pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Como é que... Ou às vezes com a ajuda de parceiros, e no caso a Paula está aqui como representante da Junta, mas ela disse que faz parte E esta associação? Não. Ela faz parte mas Uma associação que ajuda a Mirim. que nos ajuda na organização da corrida. Vamos ter no próximo dia 5, vamos ter na nossa coletividade o aniversário da Azurpi e da Universidade Sénior, nos pediu o espaço. E nós, em vez de alugarmos o espaço, vamos fazer uma parceria, onde vamos fazer inscrições, onde vamos pôr a nossa banda a atuar, vamos entrar no espetáculo e juntar aqui estas sinergias. Porque, de facto, se houver aqui uma maior cumplicidade entre as próprias associações, Todos saem a ganhar. todos saem a ganhar. E eu penso que isto na Marinha muitas vezes não tenha acontecido. Que era, há uns anos atrás, era muito ali a minha coletividade, é o meu espaço, portanto aqui não se mexe muito. Portanto, eu acho que isto tem que caminhar mesmo para aí. Tem que caminhar para uma maior parceria entre coletividades, ajudarem-se. E estou convencido que vamos conseguir, porque isto de facto é um motor económico muito grande. Quando me perguntava muitas pessoas, pronto,
Nós temos ideias e depois temos que, com muito esforço, tentar arranjar quem nos possa ajudar através da Carolice e temos conseguido. Às vezes somos poucos para aquilo que fazemos. 400 associados mais, não é? À volta de 420, 430, sim, sócios. Estamos também a tentar agora ver se conseguimos aumentar. As coisas estão a andar com as parcerias, com os apoios da Câmara, da Junta, que tem sido um parceiro importante. Nós temos conseguido levar a água ao moinho. Infraestruturas? Infraestruturas era de facto o problema que eu estava a dizer, porque, como nós sabemos, as associações nasceram há muitos anos de alguém que se lembrou, vamos fazer aqui qualquer coisa para nos encontrarmos. E os sócios, um era eletricista, o outro era pedreiro, precisamos de fazer mais uma casa de banho. E, tem ali o Zé, que é pedreiro, o Zé faz, e as coisas vão crescendo, vão aparecendo. Só que, com a mudança de leis, coisas que não estão legalizadas. E nós tivemos aquela questão lá em cima, onde faleceram, por causa do incêndio, os senhores que estavam a jogar as cartas, e temos 3 anos para legalizar o que não está legalizado. Claro que isto importa muito valor. Eu posso lhe dizer, por exemplo, para o projeto de especialidades, só para apresentar o projeto de especialidades, são à volta de 14 mil euros, o orçamento que eu tenho. Dinheiro esse que a associação não tem disponível? Não tem. Para mudar um telhado, tem um orçamento de 30 mil. Pronto, temos feito algumas coisas de legalização, já estamos numa fase adiantada, posso dizer que estamos adiantados, bastante adiantados. Agora, haja dinheiro. E o dinheiro, pronto, temos que... De onde é que vai vir? Diga? De onde é que vai vir esse dinheiro? De onde é que vai vir? Temos que nos reinventar. Estamos a apostar tudo e estou convencido que se eu não conseguir, nas nossas festas, da Real, no primeiro dia, pôr 2.000 pessoas lá, para mim vai ser um fracasso. Vai custar dinheiro, mas vai ser uma coisa que não se viu ainda na Marinha. Posso adiantar. Depois estamos a fazer uma outra coisa que muitas associações, não é muitas associações, vamos falar assim, eu estou ali há 2 mandatos. Eu estou ali há 2 mandatos porque havia sempre dificuldade em arranjar uma direção, e há 2 anos atrás não se conseguiu arranjar uma direção, havia uma comissão e foram-me desafiar. Eu aceitei o desafio e deparei-me logo aqui com esta situação dos 3 anos para legalizar edifícios, legalizar tudo, ou seja, não entrei na melhor altura. Não se sabe. Se o resultado final for de sucesso, foi a melhor altura. E vai ser garantidamente. Então, o que eu me percebia que existia ali e que se vive muito, às vezes, em função da procura de apoios que podem ou não podem vir. E eu acho que as coletividades não têm que estar dependentes de apoios. O que vem de apoio é um bónus. É o lucro. Para mim, eu vejo as coisas assim. Portanto, eu tenho que trabalhar antes para, quando chegar ao evento, eu ter o dinheiro para pagar. Temos um concurso de pesca, também já vai na 10ª edição. O que é que nós fazemos? Fizemos uma equipa de pesca, temos a nossa equipa de pesca a ir aos outros concursos, já a deixar flyers para inscrição, prémios. Vamos promover, no dia 25, eles próprios vão promover um almoço, vamos promover lá um almoço para a angariação de fundos, e é nisto que nós estamos a trabalhar. Temos previsto um orçamento para a tal atividade, então vamos tentar arranjar. Se não conseguimos arranjar tudo, já, pelo menos, temos ali 80%, 90% garantidos. Só temos que fazer mais 10 e o restante será lucro. Pronto, que depois será canalizado para as obras. Depois, claro que,
com as candidaturas que a gente faz, desde que a gente mostra a obra, também temos tido apoio. É preciso apostar trabalho. Quer deixar uma mensagem? Se eu quero deixar uma mensagem, primeiro queria agradecer a oportunidade que nos dão. Acho que isto é muito salutar, um programa destes, porque de facto podemos chegar a mais público e de facto as pessoas verem que as associações também funcionam e conseguem ter coisas engraçadas, coisas diferentes, que não só seja estar a teclar num telemóvel, onde a gente consegue entrar em contacto com a pessoa. E o ser humano é isso mesmo, é relacional, tem que ser. E a mensagem é que, de facto, os sócios, alguns sócios, pensem e digam assim, de facto, eu tenho aqui alguém a trabalhar, eu poder estar aqui, vamos ajudar. E que nos ajudem mais, porque isso é que é o associativismo. Não se utilize muito aquela expressão, venha a nós o vosso reino, seja feita a minha vontade. Não, temos que todos dar um bocadinho. Não, é isso que eu peço. Só. Muito obrigado. Obrigada por ter vindo até aqui. Desta Associação da Amieirinha passamos para a Associação Toca Andar. Paulo Tejeira. Está reticente? Boa tarde. Boa tarde. A sua associação Ou boa noite, depende da hora do local. 21 horas. Sim, também. Estou um bocadinho constipado, de maneira que a voz não é da rádio. Já de origem não é da rádio. Não é? Não há problema nenhum. Então a Associação Toca Andar é um bocadinho diferente de outras associações. Porquê? Porque é uma associação que nasce numa escola, que vem dar continuidade ao trabalho de um projeto que havia na escola, que era um projeto que visava, que tinha como primeiro objetivo que as pessoas soltassem o chi que havia nelas e elevar a autoestima. Tínhamos o projeto na escola, que ainda existe, que é o projeto de Aventura, e começou com alunos das áreas técnicas de desporto, que normalmente não são muito bem vistos na escola. Mas têm muitos valores, como todos os alunos têm na escola. E então nós começámos pela concepção de uma simples t-shirt, para que os alunos de desporto vestissem a t-shirt, a sua t-shirt. Só que houve uma condição, é que não podíamos pedir dinheiro aos pais. Tínhamos que desenvolver iniciativas, comprar as t-shirts, correu tudo muito bem com as iniciativas, até carros lavámos, professores e tal, e amigos. E comprámos também suetes porque as coisas correram bem. Entretanto, começámos a fazer coisas, projetos, a organizar iniciativas, até que deixou de haver este curso na escola. E o espólio, aquele espólio da concepção de criarmos mais valor através do benefício da autoestima, das coisas todas que podíamos fazer servindo-nos daquilo que tínhamos em nós, deu origem a um projeto de percussão. Isto porquê? Porque eu, pessoalmente, nas horas vagas me dediquei muito sempre à música, designadamente à música tradicional, e sempre fui apaixonado pela percussão, designadamente a percussão de Lavacolhos, da zona do Fundão, as percussões do Norte, dos Zés Pereiras. Isto terá o reforço, provavelmente, de eu ter vivido muitos anos no estrangeiro. Eu vivi desde os 19 até aos 30 na Bulgária, onde fiz a minha formação superior, e todos sabemos, creio eu, que quando se vive no estrangeiro, a nossa cultura de identidade tem outro sabor, tem um sabor mais marcado. E, portanto, isso também terá ajudado nessa vertente. Então, criámos um projeto de percussão na escola. Um projeto de percussão simples, que pretendia dizer aos jovens que é possível, através da cultura tradicional e da percussão, criarmos situações de prazer que não são igualáveis a outras situações de prazer que nos custam muito dinheiro e nos distraem a vida. Estamos a falar de droga, de álcool, etc. E, portanto, surge este projeto também como forma de combate a essas vertentes tão em uso, lamentavelmente, entre os nossos jovens. Esta é uma forma de distração. De mobilização interior para uma coisa que é nossa, que é da nossa identidade, que é bonita, que é bela, que nos faz sentir bem e que não tem paralelo com essas porcarias a que nós podemos recorrer e que nos distraem. E então começou uma brincadeira na escola, um projeto de percussão. Ao princípio viam os bombos e as caixas no chão, mas ninguém lhes tocava. Eu pus um cartaz em cima daquilo a dizer: é proibido não tocar. Porque normalmente é ao contrário.
Até que uma vez, porque participámos num projeto de recepção a uma escola holandesa que estava a visitar a nossa escola, apareceram muitos jovens e aquilo foi muito bonito e eu tive que gastar o dinheiro que tinha reservado para ir de férias a comprar mais bombos porque não havia bombos para a malta. O que me trouxe alguns problemas familiares que depois foram ultrapassados. Os seus, não das crianças. Os seus, depois de férias. Pois. E, portanto, tudo se recompôs, começámos a fazer aquelas coisas e depois começaram os desafios. Começou o desafio, por exemplo, tão simples, que é este: como é que eu vou ensinar estes meninos a tocarem estas coisas? O que é que nós vamos tocar? E então aí começa outra batalha, que é a batalha da concepção pedagógica de uma metodologia de ensino da percussão tradicional a quem não lê partituras. Porque os conservatórios têm métodos de ensino, não é? Provados, testados, vários. Mas ali não havia. E nós criámos um método de ensino da percussão, e não só da percussão. Entramos, como eu sou professor e sou especialista em movimento, a minha especialidade é cinesioterapia, terapia pelo movimento. Como é que nós aqui vamos combinar estes sons com a coordenação manual e a coordenação manual e pedal e o combate à dislexia e o combate às faltas de atenção e etc. E começou aqui um grande campo de trabalho que, para a nossa satisfação, já foi objeto de estudo em teses de licenciatura e de mestrado. Estamos à beira de outras possibilidades nesse campo e acho que há ali muito a explorar nisto. E, portanto, entramos também nesta vertente da concepção pedagógica daquilo que se vai fazer, da criação de peças musicais de percussão. Por exemplo, no nosso primeiro CD, e nós temos 2 CDs, babo-me todo com isto, 2 CDs, 2 DVDs. Não são meus, também são meus, mas são de cada um daqueles miúdos que conseguiu ir até ali e construir aquilo. No nosso primeiro CD há um gaiteiro asturiano que é convidado a compor gaita para percussão. E diz-me ele: é a primeira vez eu, como compositor, estou a compor para percussão, porque normalmente é a percussão que se adapta, não é, às partes melódicas e etc. Não é? Pronto, ele foi ao contrário, mas foi uma experiência muito interessante. Foi o caso dele e o caso de uma banda galega que se chama Charaval, dirigida por um António Corral. Quem é da música tradicional e dos gaiteiros conhece António Corral. Por falar em gaiteiros, começamos com a percussão, e se nós dizemos que não há festa sem bombos, também não há festa sem gaitas. E então nós introduzimos as gaitas. Ontem à noite estivemos na festa de comemoração do 100º aniversário da nossa escola e levamos os nossos gaiteiros para cima do palco. A primeira escola de gaitas que há na Marinha, as primeiras das quais foram oferecidas pela Junta de Freguesia, há uns anos atrás. Isto tudo nos faz muito felizes. E nos faz não só ter orgulho dos 2 CDs e dos 2 DVDs que editámos, que marcam um determinado estádio do nosso desenvolvimento, como temos orgulho de ter um projeto na APP ACDM da Marinha Grande. Porque os meninos da APP, quando nós tocávamos na nossa escola, vinham ao gradeamento da escola deles a olhar para nós, e nós não descansámos enquanto nós trouxemos para a nossa escola. E se nos primeiros dias era estranho aqueles meninos diferentes entrarem na nossa escola, depois passou a ser uma coisa normal e banal. Ganhámos a aposta. Ainda hoje mantemos lá um projeto. Depois começámos com os projetos das crianças do primeiro ciclo, que ainda hoje mantemos. E o projeto mais recente, para o qual estão todos convidados, que é o Cota Andar, que é percussão com população sénior. Malta já reformada, na sua maioria, já somos quase 40, que se diverte, que vai para ali espalhar sorrisos e fazer percussão. Não é? Portanto, isto é um projeto um pouco sui generis, porque sai de uma escola, fazemos uma associação, tivemos montanhas de problemas com instalações, até que a Câmara Municipal da Marinha Grande, mercê de várias pressões, construiu um espaço que é a Oficina da Música no Parque de Marques do Colonialismo e nos pôs lá como projeto residente. Há outros projetos a funcionarem lá. Nós abrimos sempre a porta a que possam bandas de garagem, etc., outras pequenas bandas que possam lá ensaiar. Sócios, os nossos sócios, eu não sei bem quantos sócios temos, porque nós consideramos que são sócios todos os indivíduos que têm contacto com aquilo. E depois no nosso regulamento dizemos que estão isentos do pagamento de cota todos os sócios que frequentem instituições de ensino. Só os Cota Andar é que pagam uma pequena cota mensal. Quase ninguém simbólica. paga então. Ninguém paga. Portanto, é o único projeto gratuito musical da Marinha Grande. Porque, Deixa-me emendar que a Junta de Freguesia tem um projeto musical que também é gratuito. não, eu permito-me discordar.
não é gratuito. É gratuito para os miúdos que participam, Exato. mas é pago pela Câmara e pela Junta. Sim, Portanto, gratuito, não é claro. gratuito. O nosso é gratuito porque não é pago por ninguém, nem pela Junta, nem pela Câmara. É essa a diferença. Essa é a diferença. É essa a diferença. A De nossa, facto, a nossa banda mas filarmónica vocês têm que... também é gratuito. Também é gratuito. Também têm gratuito? Olha, Quando há passa, mais para, projetos. quando passa para a banda, Para a banda. temos só a escola que é paga. temos a escola de música, desde os Zé Minotas, temos o projeto para bebés, para a pré, para a primária. Temos professores de clarinete, guitarra, trompete, piano e mais Os naipes alguns. todos que existem. Não é? E mais alguns. Neste momento estamos à espera lá está, vamos ter que pôr adquirimos um novo instrumento, estamos à espera que ele venha, vamos ter que pôr um novo professor, e quando estas crianças estão preparadas para ir atuar na banda e integram a banda, deixam de pagar. Pois, exatamente. Portanto, Pois, digamos assim, tornam-se músicos que fazem com que a orquestra possa Seja gerar conhecida, gerar ajudar. fundos. Pronto, Sim. pronto. Nós, pronto, essa é a diferença. Nós não, todos os meninos, todas as pessoas que participam, ninguém paga, o que para nós é muito complicado. Estas são as dificuldades, então. Sabem, o principal problema que eu tenho para explicar aos pais é porque é que não se paga. Os pais, quando vêm trazer os miúdos, estão habituados em toda a parte a pagar, é normal. Não é? Vocês, por exemplo, na Ameirinha, os que integram a orquestra já não pagarem, já não é muito normal, porque muitos sítios pagam. Não é? Aqui não, faz esta diferença. A Junta de Freguesia, com a Câmara, eu creio que a Junta de Freguesia financia em 25% e a Câmara 75%, o que são cerca de 30 mil euros por ano, é muito dinheiro, não é? Porque há profissionais que têm que receber, em qualquer parte, só que no Docanal não podemos ter profissionais. É tudo por carolice. E por carolice as coisas têm limites. Esse é um dos nossos problemas. Portanto, dizia há pouco que vejo-me em papos de aranha para explicar aos pais que não se paga. Ou seja, que não se paga em dinheiro. Não é? Porque na vossa orquestra da Ameirinha, também quando vão para a orquestra não pagam em dinheiro, mas pagam em esforço. Fazemos já um acordo. Fazemos, pois. Eles vão lá aprender, não pagam para vocês e pagam para nós. Está certo? Estamos a chegar ao final da primeira parte. Mensagem final, 1 minuto. Ai, tanta coisa para dizer. É muito importante, estas coisas são muito importantes. Pronto. Sobre o Teatro Stephens, por exemplo, e o diretor artístico, nós nunca fomos convidados para tocar no Teatro Stephens, a não ser por entidades que realizem coisas lá. Norberto Barroca convidou-nos para integrar projetos dele e outros convidados para integrar. Nós nunca fomos convidados sobre o trabalho do Teatro Stephens. A política tem a ver com a política cultural, não tem a ver com as pessoas, com os profissionais e com a qualidade deles. Tem a ver com a política cultural da Câmara Municipal da Marinha Grande, que, na minha opinião, é muito má. A Junta de Freguesia, ou as juntas com os diferentes componentes, estão sempre mais próximas das necessidades deste tipo de projetos que a Câmara Municipal. Provavelmente porque têm outra sensibilidade, estão mais próximas, é um facto. Não é? Eu acho que na Marinha Grande está na altura de haver um centro de artes, que é uma ideia que vai surgir. Eu já coloquei esta ideia, eu já fiz a proposta à Câmara Municipal da Marinha Grande há cerca de 2 anos, ainda estou à espera das respostas. Centro Municipal de Artes. Se não vai municipal, vai de outra forma qualquer. Porque é necessário que estas instituições, estas estruturas que se dedicam à cultura, à música, ao teatro, etc., possam partilhar mais, não só as coletividades, mas mesmo essas estruturas, porque podemos aprender muito uns com os outros. Não é? Isto vejo como um caminho de futuro. Não é? O apelo que deixo é para que as pessoas vão à cultura. Se estamos a falar da Marinha Grande, que as pessoas vão, assistam àquilo que de bom se faz na Marinha Grande, que está ao nível dos outros sítios todos do país. Há coisas muito boas feitas na Marinha Grande. Nós devemos insistir com as pessoas que devem ir ver e não só ver. E aproveitar estas oportunidades. Aqui há 2 projetos, já esteve aqui o da Comeira também, outro projeto, e há outros projetos na Marinha Grande que são fontes de recursos para nos sentirmos bem, para nos sentirmos seres humanos, para largarmos a porcaria daquela coisa onde teclamos até a exaustão e fazemos os intervalos nessas teclas todas, que é um dos objetivos que nós também temos com os jovens. Né? Obrigada por ter vindo e peço desculpa por não poder falar mais, mas o tempo está mesmo contado. Nós vamos para intervalo, estamos na freguesia da Marinha Grande, regressamos depois das 22, até já.
Olá, olá, boa noite novamente. Estamos de volta para a segunda parte do Potencialidades de hoje. Estamos na freguesia da Marinha Grande, à conversa com o associativismo que se faz na Marinha Grande e também com a secretária Ana Paula André. Na primeira parte falámos com algumas associações, uma muito peculiar, a Associação Toca Andar, que tem aqui, parece-me, uma atividade intensa junto dos mais novos e agora também dos mais velhos, sim, mais com um velhos. novo projeto. Sim, o Paulo Teixeira é a cara do Toca Andar. Mesmo que ele saísse do Toca Andar, nós dizíamos sempre que é o Paulo Teixeira do Toca Andar. Portanto, as pessoas associam-se aos projetos e têm feito um trabalho extraordinário, este com os CDs e com os DVDs também, que lançaram. É um projeto com cerca de 25 anos, o Paulo não me disse, mas é um projeto com 25 anos e que tem aparecido na Marinha Grande e são recorrentemente convidados a participar em alguns eventos. E é um projeto muito interessante, é um projeto que nós vamos ouvindo, muitas vezes não os vimos, mas os ouvimos ensaiar no Parque da Cerca, porque agora tem o projeto com o espaço próprio, mas durante muito tempo era um projeto que ensaiava pela cidade, portanto, nós passávamos de carro e ouvíamos os Toca Andar a ensaiar no Parque da Cerca ou no outro local público. E é um projeto muito interessante. É um gosto enorme ver os jovens aderirem ao projeto. E depois o Clube Recreativo da Amieirinha com esta dificuldade em legalizar o edifício, um projeto com um valor considerável, não é? Sim. A questão da legalização dos edifícios é preocupação para todas as coletividades, mas eu penso que as coletividades também não têm feito um esforço. A Câmara Municipal fez penso que no mês de fevereiro ou no final do mês de janeiro, convidou as associações para uma sessão de esclarecimento sobre a legalização. Tiveram muitas associações, mas até à data não entrou um único projeto pedido para licenciamento. Eu tive o cuidado de perguntar na Câmara quantos é que tinham entrado. 0. Portanto, sabe-se que estão em situação ilegal, sim, a nível de instalações, mas ainda não há nenhuma entrada de pedido de legalização até à data no município. Portanto, fica o registro então que é algo a ter em conta. Sim. Destas associações passamos para a Casa da Árvore, ABC Naturres, Jéssica Henriques. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Obrigada por ter vindo ao programa. Obrigada eu. O que é esta Casa da Árvore? A Casa da Árvore é, acima de tudo, um local que pretende ser um organismo vivo, que faz aqui o apoio à educação, também à comunidade, e que pretende aproximar as gerações, as crianças aqui, das pessoas mais idosas, fazer aqui um apoio àquilo que é um envelhecimento ativo também, algo que nós trabalhamos muito também, este processo de consciencialização até com o grupo de crianças com as quais nós trabalhamos regularmente, aqui com os valores acima de tudo, deste contacto e neste contexto natural, nesta proximidade com a natureza, porque acreditamos que nós só respeitamos aquilo que conhecemos e, portanto, trabalhando também este sentido de proximidade e de constância, não é? de continuidade na natureza, nós conseguimos também trabalhar outros valores, como a sustentabilidade, o respeito pelo próximo, aquele que também é o percurso do ambiente, da parte ambiental. Portanto, todos estes valores nós pretendemos desenvolver. Portanto, vocês têm uma sede física? Temos uma sede física, sim, que fica na Estrada da Vieira, ali uns 500 metros depois dali das Bombas da Prio, logo ali à direita, que é ali no local onde também residiam antigamente os guardas florestais. E, portanto, nós estamos sediados aí perto da Federação Nacional de Orientação, mesmo ao lado. Esse espaço foi cedido pelo ICNF. Portanto, pertence ao ICNF, são áreas das matas naturais e que, portanto, estamos ali sediados também tendo em conta o próprio contexto do projeto. Então, vocês depois, o vosso ponto de encontro é dali saem para a floresta? Dali saímos para a floresta, sim. E o que é que vocês fazem concretamente? Têm um planeamento, as ideias vão surgindo? Planeiam atividades especificamente para as férias da Páscoa, do Natal? Têm atividades só para quem quer vir experimentar uma vez? Como é que funciona? Certo. Nós, então, funcionamos num caráter também mais regular, com um grupo de pré-escolar e primeiro ciclo. Aqui no primeiro ciclo, num regime de apoio ao homeschooling,
até porque nós não somos um projeto reconhecido pelo Ministério da Educação, porque o Ministério da Educação também aqui importa o projeto educativo, mas também importa aqui uma série de cumprimento em termos de infraestruturas que nós não temos, até porque o nosso projeto é essencialmente no outdoor, portanto ali não há visão ao cumprimento de quaisquer infraestruturas e era contraproducente com aquilo que nós também trabalhamos no fundo. De qualquer maneira, aqui no pré-escolar e no primeiro ciclo trabalhamos o plano curricular no pré-escolar, no caso das OCEP, que são aqui o plano que existe para o pré-escolar. A forma como este plano é trabalhado é que diferencia daquilo que são os outros projetos de pré-escolar noutras unidades públicas ou privadas, porque nós primamos por fazer este trabalho de uma forma muito singular, adaptada à individualidade de cada criança, e num regime de facto que se baseia em outro tipo de pedagogias, como a Forest School, por exemplo, em que são desenvolvidas várias competências na natureza e com os elementos naturais. Por exemplo, o bushcraft, que é uma forma de trabalho pegando em elementos naturais, para mim, pedaços de madeira, o esculpir a madeira para fazer bonecos, por exemplo, para a brincadeira, não é? A consciência de como fazer do que é que se tem que apanhar, por exemplo, na natureza para formar um fogo ou para se poder fazer uma fogueira. Portanto, este tipo de aprendizagens associadas ao plano curricular, por exemplo, estamos a falar da matemática. Trabalhamos a matemática, mas em vez de ser num regime de sala em que há um sistema transmissivo, em que há um educador que transmite o que sabe, não é? Aqui é trabalhado, por exemplo, a matemática com parafusos numa oficina de carpintaria, em que estamos a fazer uma construção e trabalhamos, por exemplo, as medidas, o tamanho, o médio, o maior, o pequeno, o médio, o grande, onde também aproveitamos esses mesmos elementos para fazer o desenho dos números, trabalhar as somas, as subtrações, muito no contexto daquilo que cada criança, no fundo, exala, porque muitos aprendem de uma forma muito mais prática e esse é o formato de aprendizagem que nós também, a equipa educativa, prima por lidar com aquela determinada criança ou com aquele subgrupo. Outros são muito visuais, portanto é através muito da visualização que se cria esta atenção às aprendizagens, ou seja, o plano curricular é só um e nós passamos pelo plano curricular todo. A forma como vamos agarrar em cada ponto de aprendizagem e trabalhá-lo com cada tipo de criança, tendo em conta estas características, é que é diferente. Nós vamos adaptando as aprendizagens à criança, às crianças, ao grupo, e esta é aquilo que também que diferencia a nossa forma de trabalho. O que é que acontece a quem vai pela primeira vez ter convosco? Aos miúdos que vão e depois têm o feedback dos pais, não é? Sim. O que é que acontece? Essencialmente acontece um grande acolhimento da nossa parte. Há um pré-aviso que a atenção vai se sujar? Sim. Aliás, eu creio que as pessoas que já nos procuram também já vêm muito com esta consciência, não é? E também já é um público que já está predisposto a fazer esse caminho e que considera que isso faz parte do processo e que é natural, principalmente naquilo que concerne ao ser criança, não é? E também ao ser adulto, porque nós também... Quem não gosta, não é? Exatamente, é bom. É bom ter essa liberdade. Mas, acima de tudo, o que eu considero que sentem é este sentido de casa. As pessoas que vêm pela primeira vez são acolhidas como parte integrante de uma família que se está a construir constantemente, não é estanque. Isto é que é o projeto educativo, isto é que é a escola, o ser escola. A escola são as pessoas, os projetos são as pessoas e acredito que é uma construção que se faz diariamente. É como uma teia, não é? Que se vai construindo, não é? A aranha vai construindo e que ela nunca se finda, não é? Ela vai colocando, vai sendo conforme aquilo que também é a projeção, conforme aquilo que vai sendo o olhar e é isto que eu acho que o público que chega a nós pela primeira vez essencialmente sente-se acolhido, sente-se como parte pertencente, que pode fazer este caminho connosco, que é um caminho conjunto em que construímos todos, cada um, não é, com a sua semente e que depois tudo vai brotando. Desafios ou dificuldades? Sim.
bastantes também em termos aqui a mudança da mentalidade também já começa aqui a produzir alguns efeitos daquilo que também é a visão da criança, daquilo que são a atenção aos valores emocionais, não é? Cada vez mais se fala sobre a importância da empatia, da resiliência. Claro que a matemática, o português, o estudo do meio, isto tudo são competências muito importantes, mas acho que cada vez mais as atenções estão voltadas para a importância daquilo que nós somos enquanto seres, não é? Porque é muito bom ser muito boa matemática, mas não somos pessoas resilientes e empáticas na vida. A frustração a vida já é o desafio que é, portanto, a atenção às emoções é muito importante que nós, de facto, possamos desenvolver. E acho que isso, de forma crescente, já se tem refletido naquilo que também são o público e não é, que de alguma forma nos chega. De qualquer maneira, nós somos ainda um projeto que, apesar da Casa da Árvore já existir há mais de 10 anos, desde 2013, foi um projeto que também esteve inativo aqui por algum período de tempo, e então nós agora só retomamos há cerca de 2 anos. E o desafio tem sido a atenção até à própria formação da equipa interna, porque para nós, como eu referi, os projetos são as pessoas e, portanto, esta visão de associar pessoas ao projeto que de facto possam testemunhar aquilo que são os valores do projeto e que possam vivê-los. É uma preocupação É uma vossa, preocupação, então, esta sim, seleção. Sim, esta seleção da equipa e o projeto também só pode crescer não só com o se público, funcionar, não é? Mas funcionar e se a equipa não é, estiver fortalecida naquilo que são os valores e forem felizes. Não é? Porque nós, principalmente quando trabalhamos com crianças que são peritos em analisar, nós transmitimos aquilo que somos. Não é aquilo que dizemos, é aquilo que nós representamos na ação. E, portanto, é uma preocupação muito grande que não se cumpra só aqui processos académicos, não é? Que sejam desta ou da outra área, mas que de facto possam ser seres humanos que se renovam a si próprios constantemente, até porque o próprio estar na natureza, que também traz desafios, porque os ciclos da natureza não são iguais, e o estar na natureza também nos aproxima muito daquilo que são os nossos desafios internos. E, portanto, esta procura de seres humanos que sejam parte da equipa, mas que consigam ter esta visão de desenvolvimento pessoal, não é? Em ON, já, é um grande desafio para nós. E também aqui nós gostaríamos muito de poder, de alguma forma, sagrar-nos. Sabemos que também é um processo que não depende de nós, não é? Mas de sagrarmos como um projeto que, de alguma forma, pudesse ser oficial pelo Ministério da Educação, para podermos chegar a outras famílias, não só as que acreditam e que podem, de alguma maneira, pagar, mas as que acreditam e que têm esse apoio, não é? E que não dependam aqui de uma ação de capitalista para poder chegar até nós, porque, de alguma forma, agora é essa a forma de nós podermos ter o projeto em funcionamento, não é? Está dependente daquilo que são as contribuições das famílias. Mensagem final? Venham até nós e venham estar connosco e conhecer-nos também, que só assim é que nós podemos fazer algum caminho conjunto e fazer parte. Tragam os vossos filhos, as vossas crianças a conhecer-nos e a estarmos juntos. Obrigada, muito obrigada então por ter vindo até cá. Da Casa da Árvore passamos para os bombeiros da Marinha Grande, Carlos Carvalho, na qualidade de presidente. Boa noite, obrigada por ter vindo até aqui ao Potencialidades. Boa noite pelo convite. Como é que surgem aqui os bombeiros na Marinha Grande? É uma história longa? De 125 anos, fomos agraciados com uma comenda pelo Sr. Presidente da República o mês passado. Só 6 corporações estiveram lá pelos seus 125 anos de existência. Por isso é uma história já com alguns anitos. Sim. E como é que nascem os bombeiros? Havia uma necessidade? Sim, isso acaba por acontecer com todas as associações. Todos os corpos de bombeiros têm por trás uma associação. É assim que funciona. Ou seja, o Corpo de Bombeiro é uma entidade que não faz gestão, não tem parte financeira, tem por trás uma entidade.
E normalmente essa entidade é sempre a associação. Muito raramente serão câmaras. Na altura as câmaras não tinham essa hipótese. E aparece exatamente como o Pinhal, não é? Que é o Pinhal tão perto, e alguns incêndios que iam acontecendo, as fábricas também, com os fornos permanentemente a funcionar, levavam à necessidade de existirem bombeiros. E para existir bombeiros tem que haver a tal associação que se foi formando, está em livro, está escrito, está passado a livro a história dos bombeiros. Foi aparecendo exatamente por essa necessidade destes incêndios possíveis em fábricas e no Pinhal, que aconteceram e que levaram um grupo de homens, neste caso. Nessa altura, normalmente eram sempre os homens que pegavam nestes assuntos, um grupo de homens a juntarem-se e a criarem a associação. As instalações que existem neste momento são as de sempre ou já mudaram de instalações? Ou renovações? Já se mudaram de instalações no mesmo sítio. As instalações já não são recentes, mas não são as mesmas. O local é o mesmo no centro da Marinha, estamos ali mesmo em frente quase à Câmara Municipal, encostadinhos ao teatro. Há fotografias das antigas instalações, o edifício de resto de chão. Agora não, temos um edifício de primeiro andar com ginásio, com camaratas, com uma quantidade de espaço que já não é recente, mas que foi reformulado em 2018. Terminaram as obras de reformulação e neste momento tem as condições que se consideram necessárias. Não é novo, mas está em muito boas condições. E em termos de frota? Frota automóvel, como é que estamos? A frota automóvel é sempre o problema das associações. Em termos de ambulâncias não estamos mal. A Câmara tem oferecido de vez em quando uma ambulância e fez isso agora neste ano. Foi o ano passado, mas só este ano é que a recebemos, porque demora sempre alguns meses até receber uma ambulância. Assinámos esta semana um protocolo com o INEM, assinámos nós e quase todas as outras associações assinaram um protocolo com o INEM para a aquisição de mais uma ambulância para o INEM. Era um processo que, não sei se toda a gente já viu as ambulâncias amarelas com o rabinho pintado de vermelho, as ambulâncias do INEM, que são todas amarelas, só a parte de trás é que é pintada de vermelho. Isso era um protocolo que o INEM tinha com as associações de bombeiros, em que deu dinheiro à associação para comprar a ambulância, e depois a associação é que faz a gestão dessa ambulância com reparações. Esse protocolo acabou o ano passado, demorou algum tempo a ser renovado porque parece que por lei não podiam dar dinheiro para comprar a ambulância. Neste momento o novo protocolo o que faz é dão-nos um subsídio mensal, o INEM dá-nos um subsídio mensal para tudo, para as intervenções, para os bens recicláveis e para também a aquisição de viaturas, se for caso para isso. Temos obrigatoriamente que ter uma viatura com menos de 6 anos e que corresponda aos requisitos que o INEM tem. Em termos de viaturas de ambulâncias, estamos como deve de ser. Temos aquilo que precisamos. Também não temos um exagero de motoristas, porque também se tivéssemos mais ambulâncias, depois não tínhamos motoristas porque durante o dia é profissionais, não é? Durante o dia não é voluntários. Durante o dia e da semana são funcionários da associação e não temos assim tantos. As outras viaturas é que são mais difíceis de adquirir porque estamos a falar de viaturas de 200 mil euros, 300 mil euros, e são valores que são difíceis de angriar. Estamos exatamente nessa fase. Uma Veta, que é a viatura de desencarceramento,
que já está fora das regras de funcionamento. Já obrigam a que seja de tração às 4 rodas, que tenha determinado material que esta não tem. Esta já tem mais de 20 anos. Estamos a precisar de trocar e não temos esse valor. Aquilo que se pensa neste momento que estamos a tentar é adquirir um chassi em segunda mão, um chassi dentro dessas condições e retirar da viatura que temos atualmente todo o material de desencarceramento e montá-lo nessa viatura. Claro que não somos nós, é empresas especializadas que fazem isto normalmente e aí talvez nos fique mais barato. Estamos nessa fase, vamos ter dia 12 de Abril um concerto do Remember Old Times, que tem acontecido aí pelo país, para a angriação de fundos para a ambulância. Estamos a participar nas festas da cidade, como sempre. Também, para a ambulância, peço desculpa, para a VETA. Estamos a participar nas festas da cidade também, considerando que esse valor possa ser para isso. Vamos fazer uma visita às grandes empresas da Marinha Grande, alertando para a necessidade desta viatura, porque uma viatura de desencarceramento pode ser muito importante numa empresa. Se cai um molde, se cai uma peça grande em cima de alguém ou qualquer coisa, só uma viatura destas é que tem condições de levantar esse objeto numa estrada, à saída da zona industrial, uma viatura que se vira. E a nossa para já ainda está a funcionar, ainda a deixam funcionar, mas quando voltar à inspeção é possível que deixe de acontecer. Por isso estamos a começar a visitar empresas para fazer uma recolha de fundos e depois recorrer à Câmara Municipal, que é sempre a quem, em último caso, nós recorremos para ver se depois de termos, 50% da verba necessária, se nos ajudam com o restante. Mas as viaturas são o problema da gestão, da associação, são manter a frota atualizada. Vocês fazem serviço de transporte de doentes? Também não urgentes? Não urgentes, fazemos. E é uma novidade. Fazer transporte de urgentes não é novidade. O que estamos a fazer é que é novidade. Quem fazia até outubro, quem fazia o transporte de doentes era o Corpo de Bombeiros. Ou seja, o motorista tanto servia para ir atender a um acidente ou uma emergência, alguém que se tinha sentido mal e que era necessário levar para o hospital, como servia para levar para Coimbra para uma consulta ou para o Porto, para o IPL. Isto trazia-nos grandes dificuldades. Para já a falta de motoristas e depois ir a uma consulta estava sujeito a ficar lá 3 ou 4 horas à espera, porque não se justifica levar para a consulta, voltar para a Marinha, voltar outra vez para ir buscar. Significava ficar ali com o motorista e a viatura presa e haver aqui alguma necessidade urgente e não estar ninguém para dar resposta a isso. Então criámos, a partir de outubro, criámos a secção de transportes, que está a nascer, está em desenvolvimento. O que é a secção de transportes? Tem um coordenador, que a única coisa que faz é ver quais são os transportes que são necessários, recebe por um lado, recebe telefonemas de doentes que precisam de ser transportados. Por outro lado, existe uma aplicação a nível nacional onde estão todos os transportes que são necessários fazer. Os hospitais colocam lá os transportes necessários e nós acedemos à aplicação e dizemos, olha, nós fazemos este, IPOs, Coimbra, Porto, Lisboa. Por isso, o coordenador faz só isso, de ir buscar, distribuir por motoristas que contratamos, civis, não são bombeiros. Por isso, não fomos buscar bombeiros ao Corpo de Bombeiros, contratamos 4 novos motoristas que só fazem este trabalho. E a formação também é diferente destas pessoas? Tiveram que fazer formação, sim. Não é nenhum exagero de formação, é uma formação relativamente curta, são uns fins de semana, são os primeiros socorros, porque é para transportar, no fundo, quase que um táxi faz isso, não é?
Por isso é aquela formação de um socorro imediato, só porque está com uma viatura, mas não precisa de... Não é uma formação tão exigente tão como... exigente porque vai a uma consulta. Portanto, isto permitiu-nos também fazer uma coisa que tínhamos deixado de fazer, que é levar os doentes à fisioterapia e à diálise. A hemodiálise requer muito, muito tempo, porque é feito todos os dias, e incluindo sábados. E o último turno de hemodiálise é às 7 da noite, que se vai buscar às 9, 10 da noite. Isto já envolvia os próprios voluntários. Os voluntários entram às 9, a partir das 9 da noite é tudo voluntários, e os voluntários tinham que ser eles a fazer o serviço de hemodiálise. Temos poucos voluntários, não somos dos que nos queixamos mais. Quando vamos aí às reuniões a nível nacional ou a nível distrital, percebemos que não somos do Corpo de Bombeiros que esteja com mais dificuldade, mas de qualquer modo disponibilizar voluntários para fazer a diálise era muito complicado. E agora já são estes motoristas também que no horário deles têm uma escala, uns entram às 7, outros entram às 10 da noite, e que lhes permite também fazer diálise. Por isso estamos a fazer todo este atendimento, hemodiálise, fisioterapia, consultas, e parece estar a resultar. Está-nos a correr bem. Financeiramente também resulta, também é importante. É uma maneira de nos financiarmos, mas principalmente liberta os operacionais, ou liberta os bombeiros para a situação de emergência, que era o importante. Dificuldades? Dificuldades, neste momento o dia-a-dia gera-se. Isto é uma casa, eu costumo dizer sempre isto, em todos os sítios que começa uma reunião, é uma casa com uma gestão bicéfala, não é? Que é o presidente da direção, que tem a parte administrativa, financeira, gestão pessoal, vencimentos, compras, e o comandante, que tem a parte operacional. A parte operacional, o comandante é relativamente novo, porque tivemos numa fase complicada, tivemos uma fase de quase um ano sem direção. A direção demitiu-se, e junto com a direção demitiu-se também o comando. Por isso, a associação esteve quase um ano, perto de um ano, sem comando e sem direção. Conseguimos, com imensa sorte, conseguimos rapidamente resolver o problema do comando, e parece estar tudo a funcionar bem. Ele dá-se bastante bem com o corpo ativo. O corpo ativo responde bem aos pedidos. Não temos questões de conflitos internos. Os voluntários, com esta questão de não terem que fazer a diálise, e uma coisa que nós deixámos de fazer, que foi deixar de fazer retornos. O que é retorno? É alguém que tem alta, tipo às 4 da manhã, e ia-se buscar para levar para casa ou para levar para um lar às 4 da manhã. Pode dizer, mas então e a pessoa não tem direito às 4 da manhã de ir buscar? Mas quem é que está de serviço? Os voluntários, que estão a dormir lá e vão entrar no serviço deles se calhar às 8 ou qualquer coisa. Então tinham que se levantar às 4 da manhã para ir buscar alguém que tinha tido alta, que já não estava doente, já tinha tido alta. Tinham que ir buscar alguém que estava doente, que estava no hospital, que tinha tido alta, para o levar para casa ou para o levar para o lar. Chegava ao quartel por volta das 6, 5 e meia, para depois ir entrar às 8. Então considerámos que retorno só a partir das 7. E isto levou a que fosse mais fácil ter os voluntários a querer participar, porque sabem que se estiverem lá e forem chamados é para alguma coisa mesmo de emergência. É um incêndio, é alguém que está doente, e é para isso que eles querem ser bombeiros. Foi para isso que eles fizeram o curso, foi para isso que eles se inscreveram, foi para isso que eles se puseram como voluntários, foi para prestar socorro. Por isso esta parte do comando e do operacional está bem. Nós, em termos de direção, também o dia-a-dia corre bem. Financeiramente estamos estáveis. Temos os ordenados baixitos, um pouco acima do ordenado mínimo. A questão foi que ninguém tivesse ordenado mínimo, mas também não é nenhum exagero.
não se consegue muito mais, mas estamos estável. A questão é só essa, precisamos de ir juntando dinheiro, precisamos que dê lucro, que ao fim do ano haja lucro, para juntar, para ir renovando a frota das viaturas, que são muito caras. As viaturas de ambulâncias e transporte, então os transportes de doentes são relativamente fáceis de adquirir, com um leasing. A viatura é uma viatura normal, só precisa de ser pintada. Um leasing faz com que ela se pague, com o transporte faz com que ela se pague. Só estas grandes viaturas é que precisamos de dinheiro para elas, mas para isso cá estamos. Mensagem final? A mensagem final: apoiem os bombeiros. Olha, estamos numa fase de consignação de IRS que nos tem corrido bem. Temos tido bastante apoio financeiro. Estamos aí com os panfletos nas caixas de correio, com o nosso número com o nosso NIF, com cartazes espalhados pela cidade. Não custa nada a quem põe lá o NIF dos bombeiros, não custa nada. Não há muitas associações na Marinha Grande a quem se possa fazer consignação, e a nós tem resultado e dá-nos imenso jeito esse valor. E fazer sócio, as empresas serem sócias. As grandes empresas já são, as outras empresas não são ainda tantas como isso. Dava-nos jeito, porque precisamos de dinheiro. Precisamos sempre. Para o dia-a-dia, ele existe, como eu acabei de dizer. Mas a direção, a única coisa que fala é de dinheiro. Porque quando vamos à reunião, normalmente reunimos às quartas-feiras, o comandante senta-se, é ele o primeiro a começar a falar com os problemas que traz, e ele, a primeira coisa que ele diz é: já sabe o que é que eu venho, venho pedir, depois vocês decidam se têm para nos dar ou não, mas ele, quando vai à reunião, vai pedir, e o que pede custa dinheiro, pronto, porque é por isso que nós lá estamos, é para fazer a gestão financeira. Por isso é agora contribuírem connosco com a consignação, é amanhã, não é? Não, já começou esta semana. Contribuição do NIF, fazer sócio e colaborar em todas as iniciativas dos bombeiros. 12 de maio, 12 de abril, irem ao evento também. Os bilhetes revertem a favor dos bombeiros. Dinheiro. Obrigada então por ter vindo até cá, e sucesso para que consigam então comprar essa viatura. Obrigada. Obrigadíssimo. Ana Paula, resumo destas duas associações completamente distintas? Completamente distintas. Os bombeiros é uma associação que, assim, não podemos dizer que são melhores ou piores que os outros, mas é uma associação que trabalha para toda a comunidade, que estão prontos a responder a qualquer pedido, a qualquer ajuda. E eu acho que a população marinhense toda devia ser sócia dos bombeiros. Eu sou sócia dos bombeiros há muitos anos. O meu pai até fez parte das direções dos bombeiros, portanto tenho uma relação muito próxima com as atividades, e acho que é do associativismo que todos devíamos fazer parte. Não custa ajudar, e as pessoas só pensam em ajudar os bombeiros quando precisam dos bombeiros. No dia que precisam dos bombeiros, toca-lhes na consciência, e depois vão à procura dos bombeiros para serem sócios. Até lá, normalmente à portuguesa, a coisa só acontece aos outros, mas os bombeiros têm feito um trabalho extraordinário na Marinha Grande. As instalações, como o Carlos disse, eu lembro-me das instalações antigas, são renovadas, mas eles precisam de sempre. As ambulâncias fazem milhares de quilómetros por ano, e a Junta de Freguesia, dentro da possibilidade, também tem colaborado e ajudado os bombeiros financeiramente e naquilo que é necessário. Quanto à Casa da Árvore, muito próximo de minha casa, passo muitas vezes junto à sede, porque faço as minhas caminhadas por aquela zona. Vejo na altura da Páscoa, e tenho visto algumas atividades, porque procuro ali, até muitas vezes questiono, porque passo junto a segurança. Não. Até porque, e às vezes, com as caminhadas que faço, eles deixam aqui tudo, sempre passo no dia a seguir a ver se as coisas não lá estão, não é? Porque sempre tem lá umas galinhas. Tem lá, pronto, é umas instalações muito interessantes, e fazem uma atividade muito interessante, e esta proximidade com a natureza, tirar também as crianças e pô-las a mexer na terra e a sujar. Eu brinquei na rua sempre, já não consigo fazer isso com a minha filha,
mas brinquei na rua e acho que é um projeto muito, muito interessante. A Junta de Freguesia, eles têm sempre solicitado para limpar as instalações, não é? Exato. Nós vamos limpando as instalações até para a proteção ambiental e dos incêndios. Mas pronto, tal como os bombeiros ou a Casa da Árvore ou qualquer outra associação, sempre que é possível e que nos pedem ajuda, de uma forma ou de outra, nós vamos colaborando. Obrigada. Obrigada por ter vindo até aqui ao Potencialidades. Obrigada a todas as associações que estiveram aqui presentes. Nós estamos no final deste programa de hoje. Na próxima semana voltamos à freguesia da Marinha Grande. Até lá, tenham uma boa semana.